Olá, ouvinte, tudo bem? Estamos aqui hoje matando a saudade, gravando um episódio muito especial de fim de semestre. E hoje eu não tô sozinha. Aqui quem fala é a Thalita e hoje estamos Tatiane, Tamara e Leila junto comigo. A leitura de hoje é da escritora Lia Luft, que infelizmente faleceu dia 30 de dezembro de 2021, ou seja, há exatos 6 meses. E o trecho que a gente vai conferir é do livro Perdas e Ganhos, que eu estou lendo há algum tempo, ainda não terminei, mas que começa na página 54 dessa que é a 22ª edição. Vamos nessa? Página 54. O homem estava pegando as chaves do carro. A mulher já tinha saído para levar as crianças à escola, quando tocaram a campainha. Vagamente irritado, pois já se atrasara bastante, ele abre a porta. Sim, o rapaz alto e estranho, andrógeno, belo e feio, alto e baixo, negro e loiro, faz um sinalzinho dobrando o indicador. Vim buscar você. Não era preciso explicar, o homem entendeu na hora. O anjo da morte estava ali e não havia como escapar. Mas acostumado a negociações, mesmo perturbado, ele rapidamente pensou que era cedo, cedo demais, e tentou argumentar. Mas como? O quê? Agora, assim sem aviso, sem nada? Nenhum prazo decente? O anjo sorri, um sorriso bondoso e perverso. Suspira e diz: Mas ninguém tem a originalidade de me receber com simpatia neste mundo. Ninguém nunca está preparado? Está certo que você só tem 40 anos, mas mesmo os de 80 se recusam. O homem agarrou mais firme a chave do carro, que afinal encontrara no bolso do paletó, e insistiu. Vem cá, me dá uma chance. O anjo teve pena. Aquele grandalhão estava realmente apavorado. Ah, os humanos! Então teve um acesso de bondade e concedeu. Tudo bem, eu te dou uma chance, se você me der 3 boas razões para não vir comigo desta vez. Passava um brilho malicioso nos olhos azuis e negros daquele anjo? O homem aprumou-se, claro, ele sabia que ia dar certo. Sempre fora bom negociador. Mas quando abria a boca para começar sua ladainha de razões, muito mais que 3, assim, o anjo ergueu um dedo imperioso. Espera aí, 3 boas razões, mas não vale dizer que seus negócios precisam ser organizados, sua família não está garantida, sua mulher nem sabe assinar cheque, seus filhos nada sabem da realidade. O que interessa é você, você mesmo. Por que valeria a pena ainda te deixar aqui por algum tempo? Contaram-me essa fábula, que já narrei em outro livro, e nele quem abria a porta era uma mulher. A objeção que o anjo lhe fazia antes de ela começar a recitar seus motivos era: não vale dizer que é porque marido e filhos precisam de você. Essa historinha fala do quanto valemos para nós mesmos, do quanto valemos por nós mesmos, do que realmente sentimos e pensamos sobre nós. Alguém me disse, tranquilamente consciente de suas limitações e suas conquistas: se eu hoje, aos 61, encontrasse o rapaz idealista que fui aos 18, não me envergonharia de apertar-lhe a mão e o olharia nos olhos sem ter de baixar os meus. Fez esse comentário sem laivo de solenidade ou autoglorificação, antes bem-humorado. Aquela doce ironia com relação a si mesmo que não é desprezo, mas amor. Quantos de nós podemos dizer isso? Com que argumentos persuadiríamos o anjo visitante de ainda não nos levar? Bom motivo para refletir sobre a passagem do tempo e nosso crescimento como seres humanos, em como podemos nos programar, resgatar, desestruturar, reconstruir, boicotar ou investir nossa cota de humanidade em um projeto pessoal que faça algum sentido. Boa razão para pensar no valor de ter valores, de avaliar a vida, não apenas correr pela sua superfície. Interrompemos de vez em quando nossa atividade para isso, ou nos atordoamos na agitação da mídia, da moda, do consumo, da corrida pelo melhor salário, melhor lugar, melhor mesa no restaurante, melhor modo de enganar o outro e subir.
ainda que infimamente, no meu ínfimo posto? Eu sigo meus valores. Ensinei meus valores a meus filhos. Usamos esse termo com muita facilidade. Que valores? Quais valores? Aqueles segundo os quais tento viver, expressos não no eventual sermão ou palavreado, mas na maneira como vivo meu cotidiano em família, no trabalho, com amigos, com meus amores? Tendo consciência de que amando-nos mais poderíamos viver melhor, passaremos a trabalhar nisso. Começamos tentando mudar de perspectiva. Em lugar de enxergar só a parede em frente, contemplar um pedaço que seja de paisagem. Passar de vítima a autor de si mesmo é um bom movimento. Amadurecer auxilia na tarefa de ver melhor a realidade, e não é uma catástrofe. Ler ajuda. Abrir os olhos para o belo e o positivo ajuda. Amar e ser amado ajuda. Terapia ajuda. No mínimo, ajudará a mantermos a cabeça à tona d'água em lugar de nos afogarmos na autocomiseração. Reinventar-se inteiramente é impossível. O contorno dessas margens, o terreno de que são feitas, está estabelecido. Trazemos uma chancela na alma, mas podemos redefinir seus limites. Quem sabe mudamos as cores aqui, ali abrimos uma clareira e erguemos um abrigo. Muito vai depender do quanto esperamos e acreditamos. De modo geral, acho que nos contentamos com muito pouco. Não falo em dinheiro, carro, casa, roupa, joias, viagens, que esses cobiçamos cada vez mais. Refiro-me aos tesouros humanos, ética, lealdade, amizade, amor, sensualidade boa. Nossas asas não são tão precárias que tenhamos de voar junto ao chão ou apenas arrastar nosso peso. Nem somos tão covardes que não possamos botar a cabeça fora do casulo e espiar. Quem sabe no tempo do qual fugimos nos aguarde, querendo ser colhido, algo chamado futuro, confiança, projeto, vida. Ainda que a gente nem perceba, tudo é avanço e transformação, acúmulo de experiência, dores do parto de nós mesmos, cada dia refeito. Somos melhores do que imaginamos ser. Que no espelho posto à nossa frente na hora de nascer, a gente ao fim tenha projetado mais do que um vazio, um nada, uma frustração, um rosto pleno, talvez toda uma paisagem vista das varandas da nossa alma. E aí, minhas queridas, o que vocês acharam do texto? Já estava com saudade, né, de participar de um episódio, já faz um tempinho que eu não venho gravando, mas muito feliz mesmo de estar nesse episódio com vocês. Esse texto, Thalita, me fez refletir sobre a questão do passar do tempo. O tempo passa tão rápido e a gente não se dá conta sobre isso. O personagem da morte que aparece no texto é a representação do passar do tempo. Quando esse personagem aparece para o homem, é você tendo a consciência que o tempo passou. E aí fica então alguns questionamentos. O que você fez da sua vida? Você se colocou como prioridade ou priorizou as necessidades do outro? Agora eu tô curiosa também para saber o que a Tamara e a Leila acharam desse texto. Esse texto da escritora Lia Luft me fez pensar como a vida é breve. Como o tempo passa rápido, como disse a Tati. Mas e se tivéssemos algum tempo a mais, alguns anos a mais? O que faríamos? Aproveitaríamos a nossa vida com sabedoria? Realizaríamos os nossos sonhos, ou pelo menos tentaríamos? Ou entraríamos na rotina do dia a dia? Eu acredito que cada dia é uma oportunidade para sermos felizes, sermos gratos nos pequenos detalhes. E você, Leila, o que tem a nos dizer? Meninas, é uma honra estar aqui com vocês novamente e participar desse episódio maravilhoso. O texto é incrível, traz uma linda reflexão, como já disse a Tamara, a Tati. E eu pensei bastante sobre esse escrito e me veio a memória de que nós nos doamos por amor. A amizade é um bom exemplo disso, a família é um outro exemplo disso. E às vezes nós devemos ter
cuidado em saber como nós estamos doando a nossa vida. E será que a gente está deixando um tempinho para a gente também? E refletirmos sobre isso com coerência, com sabedoria. Eu fiquei pensando na pergunta da Tamara, que ela diz assim, se nós tivéssemos mais tempo, será que seria diferente? E refletindo sobre isso, filosoficamente pensando, eu fiquei pensando outro dia que a gente tem essa mania de dizer, meus 15 anos, e voltar, né, no tempo. Mas, pensando bem, se nós voltássemos no tempo, nós teríamos a mesma mentalidade e a mesma rotina, porque talvez nós não tivéssemos a sabedoria que nós temos agora, ou o entendimento que a vida nos dá ao longo dos anos. E aí acabaríamos repetindo as mesmas coisas. E eu vi um filme um tempinho atrás que o personagem ficava preso num espaço temporal em que ele ficava repetindo as mesmas situações. Nesse espaço temporal, ele passou por alguns desafios. Tinha alguns acidentes, alguns imprevistos, e ele demorou 2 dias para perceber que ele estava vivendo a mesma situação. E nesse exemplo, né, eu posso dizer que se nós voltássemos ao passado, ou se nós tivéssemos mais tempo, talvez a gente não refletisse nesse tempo, ou demonstrasse nesse tempo o que realmente fosse necessário ser feito. É importante que nós façamos essa reflexão diária e que os nossos dias sejam realmente valiosos e que não seja só precioso para os outros que estão ao nosso redor, mas que seja precioso para a gente também. E ter na nossa mente esse padrão de necessidade, de hábito, de nós refletirmos o que eu estou fazendo para a minha pessoa, para o meu eu, como cidadã, como pessoa, como filha, mãe, irmã, enfim, na situação na qual eu estou enquadrada como na sociedade. E o que eu tenho feito? Eu só penso no outro, eu não penso em mim, eu não penso em mim. E refletir, porque a gente precisa também se amar, precisa também se respeitar e se desvencilhar dessas culpas momentâneas e às vezes até duradouras na nossa vida que a gente não consegue se libertar. Mas foi incrível essa reflexão. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Vamos lá, Thalita? Ai, gente, que bom ouvir vocês. Adorei nossa primeira rodada de comentários. E eu queria dizer que eu tô lendo esse livro da Lia Luft, Perdas e Ganhos, e é muito interessante saborear cada parte dele, sabe? Cada coisa que ela escreve, cada reflexão. Eu diria que é daqueles livros que a gente lê e fica olhando para a própria vida enquanto saboreia as páginas. E gostei muito da história. Já no início mesmo, ele fala assim que o homem estava com pressa. Que pressa é essa, né? Que a gente sempre está levando sem enxergar a vida mesmo. E outra coisa que esse texto me faz refletir é a questão que o nosso bem mais precioso é a vida. A gente compartilha ela com outras pessoas, com nossos amigos, com nossa família, mas quem vive efetivamente cada segundo dela somos nós mesmos, nós mesmas, né? Que fazemos as escolhas, colhemos o produto dessas escolhas. Então, quando o anjo da morte chega, a gente reflete quais são os nossos motivos para ficar. O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho desenvolvido nela? E são tantas áreas, né? Kate tem até um curso, não estou fazendo propaganda, mas que eu comprei, era justamente assim, planejar o meu ano. Qual é a área da minha vida que eu vou trabalhar nesse ano? No meu caso, eu escolhi a saúde, por exemplo. Então, quais seriam os motivos que me deixariam aqui? Outra coisa também que esse texto me lembrou foi uma música que eu conheci na voz do Paulinho Mosca, que fala assim: meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Aí a música traz um monte de sugestões, na verdade, perguntas, né, de quais seriam essas escolhas no último dia de vida. É meio trágico pensar no que seria, né, esse último dia. Eu tenho certeza de que teria muita música, muita dança. Eu acho que eu faria uma festa.
para poder aproveitar com as pessoas legais, assim, aproveitar de uma forma agradável, sabe? Mas com certeza teria música e dança. E eu queria saber de vocês, o que vocês fariam se soubessem que é o último dia? Eu gostei muito desse entendimento, Tati, de você dizendo sobre a representação do tempo. De fato, ele parece que vai passando cada vez mais rápido, né? E qual é o produto disso? Como será que a gente está aproveitando esse tempo? É muito interessante isso que a Tamara falou, porque eu mesma adoraria viver uns 120 anos assim para poder acompanhar os progressos da humanidade. Eu estou sendo bem otimista, né? Que a gente poderia alcançar várias coisas tecnológica e humanamente falando. Então, eu adoraria viver muito, mas eu tenho consciência que, por exemplo, o envelhecimento vai gerando novas limitações, ao mesmo tempo que vai trazendo um entendimento muito maior sobre a vida. Esse livro da Lia, eu estou num capítulo agora que ela faz grupos com pessoas mais velhas. Ela começou com mulheres e depois teve um grupo com homens. E ela provoca justamente nessas pessoas a questão de como elas enxergam a vida, sabe? Então, eu acredito que esse passar do tempo, ele pode ser muito precioso, ele pode ser muito carregado de experiências, especialmente a gente procurando essas experiências que podem ser significativas nas nossas vidas. Então, eu não estou falando de coisas que acontecem, óbvio que as coisas vão acontecer com a gente, mas também coisas que nós procuramos, como objetivos que a Tamara falou, de o que eu pretendo. Eu mesma tenho uma lista de coisas que eu quero fazer ao longo dessa jornada, que não são possíveis neste momento, mas que eu desejo muito realizar. Então, é também, eu acho, ter essa consciência e essa paciência de que, mesmo que não dê para fazer tudo agora, nesse momento, mas que isso é a direção que eu vou seguir, é a direção que eu vou colocar para mim. Então, acho que a autorrealização passa muito por esse planejamento, sabe? Ai, Leila, amei esse final da sua fala, viu? Porque eu acredito muito nisso, que a gente precisa se amar, se respeitar, ouvir a nossa intuição também e ter a questão do próprio amor, né? Eu acho que ele é o combustível para que a gente possa desempenhar esses papéis sociais de uma forma adequada, mas também honesta conosco, né? E quando você fala de viajar no tempo, nossa, eu só voltaria no tempo se fosse com a cabeça de hoje, porque eu acho que todos os aprendizados foram muito importantes para quem eu sou hoje, né? E aí, gente, o que é que vocês falam mais? Vamos lá, vamos continuar, fazer uma próxima rodada aí de comentários. Belíssimas reflexões, Thalita, Leila, Tamara. Quantos aprendizados esse texto nos trouxe? Mas respondendo a sua pergunta, Thalita, se eu voltasse no tempo, acredito que não mudaria nada, pois são esses aprendizados que fez com que eu estivesse à maturidade de hoje. Pensar assim pode até parecer clichê, mas me dá uma tranquilidade para seguir sem estar me punindo por algo que fiz ou não fiz no passado. Sonhos a ser realizados? Tenho muitos. Se vou conseguir realizar, não sei. O tempo vai passar mesmo? O importante é não deixar de sonhar e não se comparar com as realizações dos outros. Essa é a forma que tenho de autocuidado comigo mesma. Que lindas reflexões a Thalita, a Tati e a Leila nos trouxeram. E respondendo à pergunta da Thalita, o que eu faria se fosse meu último dia? Essa é uma pergunta difícil. Mas pensando aqui, eu ficaria junto de quem eu amo, de quem eu admiro, de quem eu gosto. E como uma amazonense raiz, tomaria um banho de igarapé com água gelada, um banho de cachoeira, comeria um tambaqui assado. E esse texto da Lia Luft me fez pensar também sobre os sonhos, que a nossa vida é movida por sonhos, objetivos. O que seria de uma pessoa sem os sonhos? Eu acredito que seria uma pessoa perdida e sem foco, pois os sonhos nos impulsionam a viver, nos impulsionam a aproveitar a nossa vida. E viver não é apenas existir. E eu fiquei pensando aqui também, o que será
que levou a Lia Luft a reescrever esse texto no seu livro Perdas e Ganhos. Foi aí que eu encontrei uma entrevista na qual ela se define. Vou finalizar a minha fala com essa frase da Lia Luft, que ela se define e diz assim: sou fascinada pelo lado complicado. Tenho um olho alegre que vive. Sou uma pessoa despachada. Adoro família, adoro a natureza. Mas eu tenho um outro olho que observa o lado difícil, sombrio. A minha literatura nunca vai ser. Aí casaram e foram felizes para sempre. Minha literatura sempre nasceu do conflito, da dificuldade e do isolamento. Ô, meninas, nosso episódio está cheio dos T's, né? Tati, Tamara, Thalita, meninas super especiais. Trago aconchego no meu coração. É sempre muito bom nós discutirmos sobre autocuidado e esse texto, ele traz isso com muita precisão e nos faz refletir, sim, sobre os nossos sonhos, sobre nossas conquistas, sobre tudo que se passa na vida, de uma maneira bem equilibrada para que nós possamos refletir e buscar aprendizado com todas essas situações. Eu acredito também que quando nós estamos em desequilíbrio, por situações que acontecem no nosso cotidiano, nós aprendemos muito. Então é um momento de refletir, de reconstruir e tirar bons frutos dessas situações. Sobre os sonhos, é sempre bom no coração, não só no coração, mas como meta para a vida. E aí faz com que a nossa caminhada tenha mais flores, tenha mais deslumbre. E não podemos perder o foco, saber que quando nós estamos bem, nós também temos mais aptidão de fazer o bem ao outro. Então, meninas, obrigada pela participação de hoje, vocês são incríveis. Foi um episódio que me trouxe muitas reflexões e eu agradeço, porque meu coração hoje está jubiloso por participar juntamente com vocês e com os queridos ouvintes dessa atividade de autorreflexiva e saber que nós somos sim importantes e que nós devemos nos amar também e compartilhar esse amor com o outro. Por fim, então, eu agradeço a vocês três pela companhia nesse episódio tão lindo e significativo. E eu queria ressaltar a questão da não punição. A gente é sim o que a gente viveu, mas a gente não precisa se punir pelos erros que a gente viveu. E também a questão dos rituais, esses pequenos rituais de autocuidado em todos os setores da vida que a gente pode cultivar todo dia, toda semana, enfim. E eu encerro citando Cora Coralina: não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Um grande abraço afetuoso. Até a próxima!